Salve, salve, galerinha! Tudo tranquilo? Professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, para dar continuidade ao nosso estudo aí. Agora a gente está falando, um ciclo de aulas, do ensino médio, e a gente está focando especificamente nessas aulas sobre a evolução do nosso planeta, do ponto de vista físico. E hoje eu venho conversar com você, querido estudante, sobre a estrutura interna do nosso planeta, Como é que o nosso planeta é composto, quais são as características que marcam a estrutura interna da Terra. É isso que nós vamos discutir hoje, tá certo? Aulinha show de bola. Então, vamos lá para cima, não vamos perder tempo, vamos começar. Vamos falar sobre as estruturas internas da Terra, gente, tá? Primeira coisa importante, o nosso planeta não é uma estrutura uniforme entre a sua superfície e o seu interior. Como assim, Marcos? Quando a gente olha o nosso planeta em relação à superfície até o seu interior, nós temos mudanças de características em relação ao interior do planeta, ou seja, cada vez que você se dirige para o interior da Terra, as características físicas mudam, tá? A temperatura muda, a pressão muda, tá? Por isso que muito disso, inclusive, é responsável por eventos na superfície. Por exemplo, o que geram os terremotos? Tá? Por que as placas tectônicas elas se movimentam e se encontram? É por causa das camadas internas da Terra, especificamente uma delas que é o manto, que a gente vai já detalhar, belezinha? Então, para a gente começo de história, o nosso planeta ele é classificado em 3 grandes camadas, tá certo? Sendo que essas 3 camadas elas podem ser subdivididas, tá? Mas de maneira geral são 3 grandes camadas a saber, que são a crosta terrestre, o manto da Terra e o núcleo, tá? Essas 3 grandes partes formam a composição do planeta e possuem características distintas entre si, como eu te disse, tá? Outra questão importante, o princípio básico para entender a formação da estrutura interna da Terra é entender que, e é muito importante, quanto mais próximo da superfície, menor será a temperatura. Logo, as rochas tendem a ficar em seu estado sólido. Guarda isso, vou já te mostrar isso em desenho. E quanto mais ao interior do planeta, da Terra, maior será a temperatura, levando as rochas a entrarem em seu estado de fusão, tornando-se pastosas ou líquidas. Mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui, fazer um desenho rápido para ti. Pegar aqui a linhazinha aqui, ó. Corretinho, né? Ficou legal. Ó. Puxando aqui assim, puf. Ficou mais ou menos arredondadinho, não ficou muito bom. Vamos fazer de novo. Vamos testar. Aqui é ao vivo, tá? Vamos pegar aqui assim. Acho que fica melhor assim. Ficou melhor, tá? Vai dar para levar, tá? O que acontece no nosso planeta, gente, tá? Porque você precisa ter em mente. Quanto mais próximo nós estivermos da superfície, tá? Menor será a temperatura. E, consequentemente, também, deixa eu minimizar, também menor será a pressão. Isso influencia para que as nossas rochas sejam, consequentemente, na superfície, sólidas. Só que tudo muda quando nós se dirigimos ao interior do nosso planeta. Quanto mais ao interior nós formos, maiores... Movimentou aqui, deixa eu apagar rapidinho. Tá? Maiores serão as temperaturas e, consequentemente, também maior será a pressão. E, consequentemente, essa pressão e temperatura vão exercer influência nas rochas. Então, elas tendem a ficar, por consequência, tá certo? Rochas em características pastosa e líquida. Tá? Ou seja, superfície sólida, interior líquido e pastoso. E eu vou te deixar logo aqui no desenho evidenciado que no centro da Terra essa característica vai se alterar. A gente tem um elemento no centro da Terra de muita importância, que é o núcleo interno, que tem uma característica específica que eu já te explico, tá? Mas esse esquema aqui que a gente falou agora, você precisa ter em mente. Quanto mais ao interior do planeta, maior a pressão, maior a temperatura, rochas tendem a passar para o estado de fusão e ficar em estado pastoso e líquido. Quanto mais próximo da superfície, menor a temperatura, menor a pressão, as rochas se solidificam. Tranquilo? Facinho, né? Vamos evoluindo, tá? Então, Marcos, estruturas da Terra, a gente tem aqui o desenho para mostrar, depois eu vou mostrar ele completo.
tá? Mas vamos para a primeira camada da Terra, que é a camada que nós estamos inseridos, que é a crosta terrestre, tá? A crosta é a porção externa, fina e rígida da Terra, onde nós temos menor temperatura e menor pressão. Ela é denominada popularmente de litosfera, ou seja, isso aqui significa camada rochosa. Tá? Anota aqui, ó. Camada rochosa. Beleza, tá? Evoluindo em relação à crosta, características importantes. Nosso planeta, gente, lembra que eu falei há pouco para ti que as três grandes camadas são manto, crosta, núcleo. Em ordem, crosta, manto, núcleo. Mas elas podem ser subdivididas, tá? E a crosta terrestre também é subdividida. Ela é subdividida em duas estruturas. A crosta continental, que é mais superficial, tá? E a crosta oceânica, tá? Que é a que cobre o fundo dos oceanos. Elas vão se diferir principalmente pela espessura e as rochas que a compõem em grande quantidade. E essas rochas, inclusive, vão dar nomes específicos a essas camadas. Mas fica tranquilo que é muito facinho, tá? Que nomes são esses, gente? A crosta continental, que é a mais superficial, tá certo? Ela possui as rochas mais antigas da Terra já encontradas. Nela, a gente encontra em grande quantidade silício e alumínio. Por isso, a crosta continental ela é conhecida carinhosamente como Sial, tá certo? Sial que vem justamente de onde, Marcos? Do silício e do alumínio. Alumínio. Sial. Belezinha? Tá? Ficou ali embaixo aqui, quase não aparece, né? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Não vai. Evoluindo, crosta continental. Vamos para a próxima. Crosta oceânica, Marcos, tá? A crosta oceânica, como eu disse para você, é a que recobre o fundo dos oceanos, é o material mais rochoso e pesado da crosta. É o exemplo de uma bacia, gente. Se tu pega uma pedra e pega um isopor, tu joga numa bacia de água, quem tende a ficar no fundo? Quem é mais pesado e quem é mais denso, que é, no caso, a pedra. O isopor, que é mais leve, que é menos denso, ele fica em cima. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. As estruturas ao interior do nosso planeta que tendem a se concentrar no fundo são as estruturas mais pesadas e mais densas, beleza? Então, não à toa, na crosta oceânica, a gente vai ter materiais mais rochosos, mais pesados. E aí, interessante, aqui prevalecem dois outros elementos. O primeiro deles é o silício, melhor dizendo que se repete, tá? Mas agora eu já tenho em grande quantidade o magnésio, tá? Que inclusive vai marcar em grande quantidade a próxima camada, que é o manto. Por isso, a crosta oceânica, ela é conhecida carinhosamente como cima, tá certo? Vou botar aqui, ó. Botar aqui em cima. Aqui em cima, o cima, tá certo? Silício e magnésio, beleza? Crosta da Terra. Suave, suave na nave. Na crosta é onde nós estamos inseridos, camada rochosa, camada fina. Vamos para a próxima camada? A próxima camada é o manto. Esse daqui, gente, tem uma importância muito grande na nossa realidade, tá? Por que que ocorrem, por exemplo, erupções vulcânicas, terremotos? É por causa desse rapazinho aqui chamado manto, tá, galera? Tá? O manto é a camada, saca aí, a camada mais profunda do planeta, é a maior, tá certo? Ele também é subdividido em manto superior e manto inferior, tá? Evoluindo. As temperaturas do manto, gente, elas podem chegar até 2.000 graus centígrados. E é justamente devido ao aumento de temperatura que o manto ele vai modificar a sua estrutura. Tá? Por quê, Marcos? Porque tu tem na parte superficial, manto superior, temperaturas que não chegam ainda a 2.000 graus. Então, as rochas já vão passar do seu estado sólido mais para pastoso. Ó. Elas vão ficar ali meio como se fosse uma gelatina. Só que quando tu vai indo para o interior da Terra, tá certo? Quando você vai chegando já mais próximo do núcleo, as temperaturas vão, ó, aumentando. E quanto mais a temperatura aumenta, mais a fusão se intensifica, ou seja, as rochas passam do seu estado pastoso para o estado líquido, tá? É isso que diferencia a nossa manto superior e manto inferior. Marcos, o manto, gente, ele é uma estrutura que está sob alta pressão e temperatura. E é por isso que a crosta, as placas tectônicas se movimentam, porque é o manto pressionando. Quer ver um exemplo fácil para tu não esquecer? Vou abrir aqui, ó, uma paginazinha em branco. A estrutura interna da Terra, ela funciona como um exemplo de uma panela.
Vou pegar aqui, ó. Fazer um desenho aqui bonito para você. Pronto. Eu tenho uma panela, tá certo? Essa panela, ela tem água. Aqui, beleza. E essa panela com água, vou fazer até o cabo aqui para ficar bonitinho. Essa panela com água, ela está no fogo. Fazer aqui o amarelinho aqui para ficar bonitinho, né? Cadê o laranjinho agora? Pronto, olha aí, ó. Vendo fogo bonito, tá? O que que acontece, gente? De maneira natural, quando essa água ela vai pro fogo, quando ela vai se aquecendo, o que que essa água vai começar a fazer? Ela vai começar a borbulhar, ela vai começar a evaporar. Imagina que eu pego e coloco uma tampa sobre essa panela. Eu tenho a tampa. Com o passar do tempo, que essa água vai se aquecendo, essa tampa vai começar a fazer o quê? Essa tampa ela vai começar a se movimentar. Ela vai se movimentar, gente, tá? Quem seria a tampa aqui? A tampa seria a crosta terrestre, gente, tá? Justamente onde nós estamos inseridos. E quem seria a água? A água, gente, seria o manto que está sobre calor, sobre pressão. E quem seria aqui o fogo? O fogo, gente, seria o núcleo da Terra, calor, tá? E o que que acontece? Quanto mais quente essa água fica, mais essa tampa se movimenta. Ou seja, e onde é que tu vai ter muita movimentação? Principalmente na borda da panela. Esse exemplo a gente percebe em casa. Quando tu está, por exemplo, fazendo arroz, a água está no fogo, pode perceber, quando a água já está bem quente, ou fazer macarrão, por exemplo, também, as tampas começam, ela começa a se movimentar, e ela começa a se chocar com as bordas da própria panela, né, a tampa com a panela, e ali tu tem um maior impacto. É justamente nas áreas de borda das placas tectônicas que eu tenho maior intensidade, tá? E o resultado disso? Abalos sísmicos. E exemplo, se eu tiro essa tampa dessa panela de vez, o que será que vai acontecer? Vou fazer um exemplo. Então eu pego, vou pagar bem aqui, ó. Tirei a tampa da panela. O que vai acontecer se eu tirar de vez? Essa água vai, ó, subir rapidamente em forma de vapor. Isso aqui, gente, em termo prático, seria o quê? Uma erupção vulcânica. O que é uma erupção vulcânica? O que é esse magma, essa lava que sai do manto, gente? É justamente quando se abre o espaço entre a placa e o magma, ó, acende. Erupção vulcânica. Exemplo legal, né? Não dá para esquecer. Então vamos lá. Manto, tá certo? É dali no manto onde a gente tem a famosa que a gente chama de lava, né? A lava nada mais é, gente, que o magma. O que é esse magma? Deixa eu botar aqui a caneta vermelhinha, tá? O que é esse magma, Marcos? O magma, gente, nada mais é do que rochas em estado de fusão, tá? Rochas em fusão, ou seja, ela saindo do seu estado sólido e já indo para o seu estado, ó, pastoso. Belezinha? Para não escrever aqui em cima de mané. Vamos evoluir. Manto é composto por rochas com densidade intermediária e minerais, como eu já te disse, silício e magnésio. O magnésio ele marca em grande quantidade o manto, tá? Inclusive uma dica importante, magnésio também, enxofre, também é um outro elemento que a gente vai encontrar no manto. Inclusive um diagnóstico prévio, uma possibilidade de uma erupção vulcânica é quando magnésio e enxofre começam a chegar em grande proporção na superfície. E são elementos que têm cheiro forte, né? Então, em áreas, por exemplo, que tu tem placas tectônicas, né, bordas principalmente, quando tu começa a ter um cheiro de enxofre muito forte, isso é um indicativo que tu tem ali possibilidade do magma estar ascendendo mais próximo da superfície, ou seja, procura ali se orientar ou então evacuar a região, porque pode acontecer um desastre a qualquer momento. Belezinha? Esse é o famoso manto da Terra. E aí, como eu já te disse, no caso, o manto superior, ele é pastoso, porque ele ainda está mais próximo da superfície, e o manto inferior, ele é líquido, porque ele já está mais próximo do núcleo, ou seja, aqui a temperatura é maior. Tranquilo, né? Vamos fechar com chave de ouro? Vamos falar da nossa última estrutura, que é o núcleo da Terra. Primeiramente, o núcleo, gente, é aqui que nós vamos encontrar as maiores temperaturas da Terra, tá? Maiores temperaturas da Terra.
Só para você ter noção, estima-se que a temperatura do núcleo possa variar em torno de 5.000 graus a 6.000 graus centígrados, né? É um pouco quente, não? Tá? É a camada mais interna do nosso planeta, belezinha? Características importantes. Lembra do exemplo que eu te falei? Pega uma bacia de água, dá banho no neném. Pega uma pedra e pega o isopor. Eu jogo os dois ao mesmo tempo na água. O que é que vai para o fundo? O isopor? Não, é a pedra. Por quê? Porque ela é mais densa, ela é mais pesada. Os elementos mais pesados descem, os elementos mais leves ficam em cima. Então, não à toa, gente, o interior da Terra, ele vai ser formado por elementos mais densos. Ele é formado principalmente em grande quantidade disso aqui, ó, níquel e ferro, gente, tá? E, inclusive, esse elemento ele vai marcar o nome de uma estrutura, que eu vou até logo marcar aqui, ó, o núcleo interno da Terra, tá? Ele também é subclassificado em núcleo externo e núcleo interno. E o que é que diferencia um de outro, gente? A característica física, tá certo? Do núcleo externo para o núcleo interno. O núcleo externo, tá certo? Ó, parte externa do núcleo chega a temperaturas próximas de 3.000 graus. E ele é líquido, tá certo? Líquido, porque a rocha já teve um estado de fusão muito grande. Já o núcleo interno, aí muita atenção. Todas essas estruturas da Terra, que a gente citou, estão sobre este centro. Ou seja, ele está pressionado, comprimido ao máximo, com os elementos mais pesados e mais densos. Nessa localidade, eu tenho muita, vou botar aqui, mais pressão. É muita pressão. Resultado, gente, essa estrutura ela tem tanta pressão sobre ela que a característica física ela muda. Ela passa de um estado líquido para um estado, olha aí, ó, sólido, gente. O núcleo interno, ele se diferencia do núcleo externo porque a pressão nele é tão alta que ele se torna sólido, gente. Então, no centro da Terra, nós temos uma grande bola de ferro chamada de NIF, gente. Atenção, olha esse bizu. Núcleo interno, ele é chamado de NIF, que é justamente níquel e ferro. Vocês podem encontrar em prova isso. O que é o NIF? O NIF é o núcleo interno da Terra, que é composto basicamente de níquel e ferro em sua forma sólida. E olha a temperatura. 6.000 graus centígrados. É muito quente, gente, tá? Então, muita atenção. Para a gente fechar, agora aqui um exemplo da Terra, do desenho completo, tá certo? Crosta, segue aqui o bizu, ó. Crosta, manto superior, manto inferior, seria manto, tá? Núcleo externo, núcleo interno. Diferenças a partir das suas características de densidade. E do interior do planeta para a superfície, quanto mais ao interior, maior a temperatura e maior a pressão, beleza? Por isso que o interior da Terra ele é líquido. Fácil. Tenho certeza aí que tu não vai errar mais. Bora responder umas duas questões para a gente fechar com chave de ouro? Vem comigo. Vamos lá. Qual é a camada mais externa da Terra, né? Vamos lá, vou voltar na imagem. A camada mais externa da Terra, tu já está falando aí, tu já está respondendo comigo. Eu sei que tu está dizendo que é essa bem aqui, né? Ó, a camada mais externa, a mais fina, a rígida, que ela é chamada de crosta terrestre. Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra D, né não? Crosta terrestre, que é inclusive dividida em duas camadas. Crosta continental, crosta oceânica. Beleza? Vamos responder mais uma? Dá tempo? Segunda questão. A crosta terrestre é dividida? Acabei de responder, hein? A crosta, ela é dividida em quantas camadas, primeiramente? Ela é dividida em duas grandes camadas, certo? Que vai dividir a crosta superior, que é chamada crosta continental, que é popularmente chamada de cial, e a crosta oceânica, que é conhecida como cima, silício e magnésio. Então, nosso gabarito aqui, gente, letra A, crosta densa e leve, no. Letra B, crosta continental e crosta oceânica, com certeza, né? Deixa eu mudar aqui a cor aqui para botar a canetinha azul. Então, nossa resposta correta é a letra B. Deixa eu até marcar aqui, ó, com o marcador. Muito bem. Então, é isso, gente. Estrutura interna da Terra, show de bola, finalizando, tá certo?
Espero que tenham gostado e não esqueçam de assistir as próximas aulas, hein? Um forte abraço, belezinha? Um beijo, valeu, fui!